Salve galera, professor Evandro aqui, trazendo para vocês uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de pontuação. Então se prepare, vai lá, vai no banheiro, faz seu xixizinho, traz uma água, traz a sua caneta, lápis e fé e bora rodar a vinheta. Vem comigo! Então, quando a gente fala sobre pontuação, o que nós trabalhamos? Para que ela serve? Ela serve para organizar o texto, para evitar as ambiguidades, para não dar um duplo sentido, e ela vai indicar as relações entre ideias. Ela vai organizar o texto, ela não vai deixar o texto sem começo, sem meio, sem fim, sem pé nem cabeça, e ela vai trazer para vocês a coesão, coerência. Ou seja, você vai entender realmente o que você está lendo ou o que está sendo falado para você. Automaticamente, nós vamos começar hoje com o mais simples, que é o ponto. Conhecido como ponto final, conhecido como um ponto, e aonde que a gente emprega ele, né? Nós utilizamos ele no término de uma frase declarativa, um período simples ou um período composto, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Então, trago o exemplo aqui. Faça o favor de me passar o caderno. Ponto final aqui pra galera. Hoje haverá aula de português. Ponto final, ou seja, não tem mais nada para ser dito. Ele acabou com a frase. Ele deu o início e deu o final. Nesse ponto, ele vai trazer o término. Não vai existir mais algo ou alguém falando para você uma informação nova, beleza? Depois, nós também podemos utilizar esse ponto como uma abreviatura. Exemplo, professor, século. Eu vou fazer o SEC com um ponto. Então, o ponto nós temos algumas funções, para o término e também para as abreviaturas, beleza? E agora a gente vai para o ponto e vírgula. Pô, professor, ponto e vírgula, para que eu vou utilizar o ponto e vírgula? Eu vou dar uma pausa maior do que a vírgula. Pensa assim, ó, vamos lembrar lá da vírgula lá atrás, que a professora falava para você pegar e colocar a vírgula na frase quando você respirava. Vamos imaginar você fazendo uma corrida, cansado, esbaforido, e aí você vai falar. Toda palavra que você disser vai ter uma vírgula. Então, esquece isso. Quebra esse paradigma na sua cabeça e lembre-se, a vírgula é para dar uma pausa no texto. O ponto e vírgula ele serve para fazer uma pausa maior, uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto, como nós vamos ver a seguir. Ele vai separar essas orações coordenadas assindéticas. Pô, professor, o que é coordenadas assindéticas? É aquela que possui o sentido completo, ela é independente, mas ela não tem nenhuma conjunção, ela não tem conectivo, ela já tem o quê? Ela já tem sentido, ok? Já separadas pelas vírgulas, e elas acrescentam novos elementos para separar as orações coordenadas e vai expressar uma antítese. Professor, antítese? Antítese, bem, mal, algo contrário, beleza? Tá acompanhando comigo? Vamos lá, vamos ver aí um exemplo. Eu vou trazer, obviamente, o maior escritor brasileiro, Machado de Assis. Então vamos lá. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma doidivanas. Então note, doidivanas. O que seria isso? Uma pessoa insensata, inconsequente, né? E qual é o motivo desse sapeca? Esse sapeca, ele está falando, está dando um ritmo para você. Ou seja, foi uma garota sapeca. Olha aí a pausa. E depois da garota, ela virou o quê? Uma moça inteligente, alegre. Olha, ela está fazendo o começo, o meio e o fim. E depois, o que ela virou? Uma mulher madura. Automaticamente, você utiliza o ponto e vírgula quando você quer aumentar essa pausa, dar uma condição de tempo para isso. Tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Fácil? Bem simples, né? Bom, voltando aqui no ponto e vírgula, ele também é utilizado para separar vários itens de uma enumeração. Exemplo, projeto de lei, Constituição. Então nós temos aqui
Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Olha o ponto e vírgula aqui, ó a pausa. Por que teve essa pausa? Porque vai ter uma continuação, vai ter uma nova informação para você. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha aqui o ponto e vírgula novamente. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Ponto e vírgula novamente, porque ele vai continuar a informação. Então ele está enumerando, separando, para que você consiga entender que uma coisa vai além da outra. Tudo bem? Seguindo aqui, nós vamos para os 2 pontos. Ah, professor, eu lembro que lá no Fundamental 1, falava que os 2 pontos eram assim, ó, fulano disse, 2 pontos, travessão embaixo. Também, mas ele é um sinal de pontuação usado para separar 2 períodos que estão muito relacionados entre si. Deixa explícito que vai ter dentro desses períodos uma pausa breve, ou vai ter uma relação, uma explicação, uma enumeração ou uma citação, se for um texto acadêmico, por exemplo, uma citação de um autor, uma citação de uma pesquisa ou de um pensamento, beleza? Exemplo, ela pediu, 2 pontos, quero relatório na minha mesa até amanhã. Então, novamente, ela pediu o quê? Olha a pausa dos 2 pontos, né? Precisávamos de muitos itens, a enumeração aqui, quais os itens? Igual listinha de mercado que a sua mãe, seu pai, sua família usa, né? Fraldas, mamadeiras, papinhas, tudo que um neném pode usar em demasia ou demasia. Mais uma palavrinha para você anotar aí, hein? Demasia, em grande quantidade, beleza? Seguindo aqui, temos agora o travessão. E para falar do travessão, a gente tem que entender o que é discurso direto. Então, o discurso direto é quando tem a fala de um personagem, a fala de uma pessoa, utilizado muitas vezes com aqueles 2 pontos que nós vimos anteriormente, lembra? Volta aí o vídeo, dá uma olhadinha lá nos 2 pontos que você vai entender mais ou menos como vai funcionar, certo? Então, ele serve para indicar a fala do personagem, uma mudança de interlocutor, ou seja, de pessoas no diálogo. Exemplo, olha o travessão aqui, ó. Quando você virá me visitar? Logo após a vacina, minha filha. Então, nós temos um diálogo de uma mãe com uma filha perguntando em relação à visita. Discurso direto, tá? Professor, existe o discurso indireto? Existe o discurso indireto. Como que eu posso estar trabalhando com isso? Sem o travessão, mas eu vou transcrever essa frase. A mãe perguntou quando a filha iria visitá-la, logo respondeu que após a vacina iria até a casa dela. Discurso indireto, beleza? Dá uma pausinha no vídeo, anota aí, não deixe de esquecer de marcar tudo isso que nós estamos falando. Volta o vídeo, vamos embora. Próximo. Só que o travessão nós também utilizamos no texto acadêmico, principalmente nas famigeradas redações dissertativas, argumentativas, Enem e tudo mais, né? Substituindo as vírgulas para intercalar trechos para que você dê um ênfase, para que você faça um comentário. Exemplo, os Estados Unidos e a China, olha aqui, ó, os maiores poluidores do planeta não são signatários dos principais tratados de preservação ambiental. Então eu quero dar um ênfase que tanto os Estados Unidos quanto a China, eles são os maiores poluidores do planeta. Eu estou trazendo isso e apresentando isso, dando uma ênfase. Automaticamente eu não utilizo a vírgula, eu uso o travessão para dar essa pausa, para substituir, intercalar esse trecho, para mostrar a importância disso, beleza? Galera, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui, ó, no comentário aqui embaixo e até a próxima. Valeu!